quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar e em desistir. Eu vejo e conheço cada um ao seu redor, que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra completa. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, é simplesmente sobrenatural. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra completa. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, é simplesmente sobrenatural. O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, é simplesmente sobrenatural. Amém. Atos do Apóstolo, capítulo 12, o verso 5 eu vou estar lendo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, ainda é e vai ser sempre enquanto a igreja permanecer aqui na terra. O segredo dos objetivos de conquista da igreja, tanto um crente ou a igreja em reunião e oração, ainda é o caminho para a vitória. Não adianta. Por esse dia, eu cheguei a falar para alguém: tudo que fizermos, se nós não orarmos, é impossível conquistar.
Engraçado que nessa tarde eu estava em casa. É raro acontecer isso, mas eu estava tirando um cochilozinho. E eu estava lembrando uma coisa interessante. Quem tem carro, quem costuma abrir a porta, sabe como falar. Se nós não botar a chave direitinho, não consegue abrir a porta. Ela tem que encaixar direito. Carro é a mesma coisa, né? Eu estava levando uma surra para mim no carro esse dia, porque não encaixava direito. E eu estava meditando com Deus, que não é diferente o lado espiritual através da oração. A oração abre a porta do céu. Ainda, irmão, é a oração. Às vezes a gente até mesmo falamos com nós mesmos: eu estou frio, estou desanimado, eu estou fraco. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ainda o segredo para a renovação da tua vida é a oração. A oração vai fazer Deus renovar você através do Espírito Santo. A oração vai fazer você conquistar algo que seja da vontade de Deus. Da vontade de Deus, irmão. Você orando vai conquistar algo que você almeja, mas se for da vontade de Deus. Tem que estar na plena vontade de Deus. E nós temos na Bíblia vários exemplos da oração. Existem orações que as pessoas ficam correndo de lado a lado, pedindo o irmão ou a irmã para orar, para interceder, mas às vezes Deus quer que você ora. Às vezes o segredo é para você orar. O mistério é para você orar. A conquista é sua e não é para você orar. E nós às vezes murmuramos, querendo culpar alguém, mas a culpa é nossa. Sabe por quê? Existe um segredo. Quando o véu se rasgou, tanto o pastor como uma criança dessa tem acesso ao Pai Celestial. E ele, quando você clama, ele está pronto para te ouvir. Não só o pastor, mas cada criancinha dessa que está aí. Mas pastor, a criança não entende. Entende sim. Se ela falar assim: papai do céu, guarda minha mamãe, Deus já está guardando. Papai do céu, eu preciso de algo na minha casa, Deus está ouvindo. Entenda bem, irmão. Se fosse na época de sacerdote antigamente, aí sim vocês teriam que levar as suas petições aos sacerdotes. Os sacerdotes iam lá para o santuário, lugar do santo de santo, para interceder por vocês. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, dando acesso a cada um de nós. Olha essa gloriosa. Às vezes eu fico pensando, se fosse nos dias atuais de hoje, às vezes você tem pessoas que aí você vai pedir para orar e eles não vão orar. E o segredo é para você orar, irmão. E quando você pede alguém para orar, a pessoa ora uma vez, uma outra, e às vezes esquece. Mas o segredo é para você orar. E alguém vai falar: pastor, eu estou orando há tanto tempo, mas se Deus não te respondeu, continua orando. Continua orando. Ou também nós às vezes não tem que ver dentro de nós para ver se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, ou se eu estou orando, mas eu não estou murmurando, ou se eu estou orando e estou de boca fechada, ou se eu estou orando e estou falando um fala
Existem aqui vitórias aqui conquistadas através da oração. E muitos irmãos é exemplo disso. Porque o caminho ainda é a oração. Eu testemunhei uma vez aqui, eu não sei, mas quem lembra, eu só vou renovar. Eu não entendi a Bíblia, eu começava a ler a Bíblia como um jornal, e eu comecei a descobrir, e eu falei, eu não estou entendendo nada, e alguém falou para mim, começa a orar. Eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me dá entendimento da tua palavra, porque até então não tem ninguém para dizer se a Bíblia é a verdade ou não. Comecei a orar. Deus começou a abrir a minha mente. Eu comecei a entender a Bíblia de uma tal forma que às vezes eu lia texto e pela tardinha eu estava pregando sozinho, eu e os matos, eu e o terreno, no quintal, falando sozinho e pregando, porque Jesus abriu minha mente e eu estava pregando. E foi aonde eu comecei a pregar em vários locais, porque eu orava para ler a Bíblia. E muitas conquistas, alguns que nos acompanhou através de oração. Foi oração. Mas aí alguém fala, como é que eu não recebo? Porque às vezes não chegou a hora. Ou também, ou de repente, há algo que você precisa fazer e não está fazendo. Tem vários exemplos. Ana querendo filho. Ana não falou com ninguém. Ana não chamou ninguém para orar com ela. Foi ela individualmente pedir a Deus um filho. Quietinha. Sem falar. Se fosse hoje com as irmãs do conjunto que está aí bonito. Ela foi para o templo orar só. Moisés ia para o monte para ter uma intimidade com Deus. Ele foi só. Quando ele desceu do monte, as pessoas viram o rosto dele. Ficou atônito. Buscar intimidade com Deus. Abraão viu que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele sabia que Ló estava lá. Intercedeu por Ló. Abraão intercedeu por Ló. Deus, se tiver 10, justo, o Senhor vai destruir. Não, Abraão. Foi indo até que seria Ló, porque ele sabia que Ló estava lá. Presta atenção, irmão. Deus, ele não interveio o que ele ia fazer na cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele interveio antes de destruir para Abraão falar, enviar um anjo para falar com Ló, para Ló sair daquela cidade, porque Deus ia destruir. Oração por Deus. Agora, irmão, eu quero falar uma palavra aqui, deixar bem enfatizado. Alguém pode falar, mas pastor, eu orei, e a pessoa foi-se embora, porque não deu crédito na palavra que foi avisado para sair. O que é que Deus falou para Abraão? Manda sair da cidade, não olhar para trás, porque quem olhar vai virar uma estátua de sal. Manda ele sair, porque eu vou destruir. Aleluia a Deus. Só estava esperando Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Existe pessoa que Deus está dando tempo para sair deste mundo, mas o tempo é determinado por Deus, não é meu e nem a minha oração. É diferente, irmão. Eu vou usar aqui um exemplo e ele não vai ficar triste, porque há pouco tempo eu já estou amando ele como minha ovelha e meu obreiro. O Valmir me falou um testemunho que ele vai contar, mas eu vou falar o exemplo de oração. Ele me falou que alguém orava para ele
E essa pessoa, eu vou deixar ele contar, estou dando esse exemplo. Essa pessoa viu a oração sendo concluída antes de partir. Correto? Obrigou. Está lá ele lá. Oração. Alguém falou para mim, e eu vivia na casa dessa família, 20 anos que orava para o esposo. Deus converteu o seu esposo. 20 anos. Alguém falava para mim, você é muito quietinho, mas não sabia que eu fazia lá fora. E alguém me falou que eu estou orando por você. Alguém me falou que os quietinhos é mais fácil, é mais difícil de se converter. Mas ele estava orando por mim. E hoje eu estou aqui nesse altar. Hoje eu sou líder de uma igreja, porque alguém estava orando por mim e não desistiu. Quando eu comecei a orar pela minha família, Deus falou para mim, vou trazer um por um para a minha casa e tu verás. Sabe como foi a minha oração? Eu saía do meu quarto, por alguns que sabem que eu morava só. Eu saía do meu quarto à noite de madrugada, olhava para as estrelas. A minha oração era desta forma. A lágrima descia em forma de oração. Eu vou falar aqui verbalmente, mas era no meu pensamento, eu falava assim com Deus. Em pensamento, irmão. Não é verbal. Porque tem segredo, tem orações que é bom você só pensar. Que o diabo ele não consegue roubar. Não estou dizendo que uma oração fervorosa, ela atravessa tudo. E chega lá nos altos céus. Porque Daniel estava orando, na atmosfera existiam espíritos anjos malignos para tentar atrapalhar a oração de Daniel. Deus enviou o anjo para cortar tudo, abrir caminho para a oração de Daniel chegar. Porque Deus falou, eu ouvi as tuas orações, ó amado. E ele enviou o anjo para a resposta chegar lá no céu. A oração fervorosa não chega e nada atrapalha. E a lágrima descia. E um belo dia Deus usou um irmão. Tu verás. E que eu falei, lembra aquele dia que tu estava chorando, dizendo desta forma, Deus e meus irmãos e minha família. E Deus falou comigo assim, tu verás que eu trarei um por um. Já o Michel, que vivia conosco orando, ele é prova disso. E está minha mãe ali. Deus trouxe um por um. Todos se converteram. Ele falou e cumpriu o que falou comigo. Eu vi um por um. Agora, o que se afastou não é culpa de Deus. Está entendendo? O que se afastou não é culpa de Deus. Eu só estou dando um rascunho para dizer o tamanho, o que é que a gente conquista para não parar de orar. O caminho é a oração. O segredo é a oração. E olha que eu vim pensando assim, alguém vai me perguntar, pastor, é na igreja, é na rua, é aonde? Aonde você estiver, em casa, na rua, pensando, falando, deixando a lágrima descer em oração, chega ao trono do Pai Celestial. É porque a hora eu espero. A igreja estava em oração. Jesus fala, devente orar sem cessar e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. A oração é como um alimento cotidiano. Aqui, alguém vai falar para mim, pastor, eu não almoço, mas tomo café da manhã. Pastor, eu não tomo café da manhã, mas janto à noite. É impossível.
você ficar sem o alimento do dia, a não ser quando está no propósito, que é uma cesta. Abre, é diferente, irmão, mas não fica. A oração, Jesus está nos ensinando, orai sem cessar e nunca desfalecer a sua oração. E alguém vai falar, mas pastor, eu estou orando. Se Deus não for para salvar, irmão, ou Ele vai mandar você parar de orar. Alguém já leu e eu vou lembrar. Jeremias, ele orava pelo povo. Ele chorava pelo povo. Povo rebelde, cruel, irmão. Lembra do povo cruel? A gente vê hoje pessoas cruel. E a gente ora, José. Não é diferente da época do profeta Jeremias. Ele chorava. Olha a resposta de Deus para Jeremias: não ore mais por esse povo, que eu vou tratar com esse povo. Não é que Deus abandonou, mas Deus agora falou: ó, deixa nas minhas mãos, eu vou tratar. Deus, ele avisa. Aleluia a Deus. Eu falei para alguém esses dias aqui, eu estava orando para o meu irmão, que ele sumiu 1 mês e pouco, desapareceu e a gente não achava. E eu comecei a orar e falar: Deus, e alguns irmãos, Deus falou para mim: meu filho, deixa nas mindas mãos. Opa, Deus, então está nas tuas mãos. Um belo dia, ele chegou lá em casa e não foi ninguém que achou ele, não. Ele chegou lá na nossa porta batendo, porque Deus trouxe de volta. De repente, nessa noite eu estou falando para você: não pare de orar. Aleluia. Não desiste de orar, porque Deus é bom. Aleluia. Deus ouve a súplica dos teus filhos, das tuas filhas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estava uma equipe de irmãos orando, e alguns que estão aqui, eles sabem disso. Porta de emprego. Pai Celestial sabe o que a gente precisa, irmão. Deus abriu porta de emprego. Diabo já é a prova disso. Ele é prova. Eu vou falar aqui com toda a simplicidade. Ele carregando pedra e areia no sol quente. Correto? Subir no morro carregando pedra e areia no sol quente porque estava desempregado. A gente vamos orar para Deus abrir as portas de emprego para cada um de nós. Um foi privilegiado no primeiro, outro foi segundo. O Márcio está ali fora. Deus, estou orando. Eu creio que o Senhor vai enviar alguém na minha porta e vai me chamar para trabalhar. Glória a Deus, aleluia. O que você fez, pastor, para beber? Foi na minha porta me chamar para trabalhar na Benefio. Deus é fiel. O caminho certo é oração para os objetivos e a conquista e a renovação do Espírito. Aleluia. Oh, glória. Estava no meu quarto, fraco, abatido, orando de joelho, a lágrima descendo, e eu falando: Deus, me renova, me renova, me renova. E eu estava quietinho, eu senti algo sentar na minha cama, a minha cama baixou, e eu vi o poder invadir na minha alma, e eu fui renovado em língua estranha, porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Espírito Santo de Eu Deus. estou falando para você que o caminho da vitória é a oração. Aleluia. Um belo dia eu estava subindo tarde da noite, orando ao Senhor: Deus, me guarda. E eu ouvi a voz de Deus: clama o meu sangue. E eu não sabia o que era. Saiu um moço que era acostumado a roubar as pessoas, a assaltar as pessoas. Eu não sabia, mas Deus, Ele guarda os teus filhos. Aleluia. Deus falou: clama o meu sangue.
E eu em pensamento, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu vi o rapaz sendo no meio da mata, eu continuei caminhando. Em vez de eu me assustar, ele se assustou comigo. Bateu a mão no meu ombro. Ah, perdão, desculpa. A oração, ela faz efeito. Aleluia. A oração é o caminho da conquista. Não adianta você, eu vou esperar para minha irmã, para o meu irmão. Quem precisa é você. Existem orações que é em conjunto, para nós ver a vitória ser concretizada. Mas existe oração que é você, em particular com o Senhor. Aqui a igreja, jovem, senhora, obreiro, membro, todos estavam em oração. Por certo, alguém falou: Pedro está na prisão, vai ser executado. A igreja estava em oração. Por que ia ser executado? Herodes só estava esperando o dia da Páscoa, porque toda a época da Páscoa eles matariam alguém. E Pedro estava sendo guardado para ser executado. Não tem, acho que tem um filme que eu não me lembro como se fala, que conta o que é. Me lembra aí. Quando a pessoa está para. Não. Esses homens que correm, tem um tempo para chegar. Fugiu da mente. No relógio lá. Isso. Pedro estava dessa forma, ó, para chegar a hora certa para ele ser executado. Mas a igreja estava em fervente oração. Olha o poder da oração, irmão. Aleluia. Deus atendeu, enviou um anjo para assaltar Pedro. Aleluia, Jesus. Ficaram tão atônitos que Pedro saiu. Não adianta o teólogo falar, irmão, que foi alguém que abriu. Foi o anjo. Anjo. É anjo que acampa ao redor do que extrema e livra. Aleluia. Quando alguém fala aqui, Deus me guardou e me livrou, porque Deus que te guardou, que você ia cair no laço, na armadilha, numa situação terrível que Deus vê, então Deus te livra. É Deus que envia anjo para te guardar. Alguém me perguntou, mas a gente pode ver, irmão, aí é mistério. Alguém pode ver um anjo aqui e não há um mistério para me ver. Agora, se você vê, tem que falar. Porque Deus pode mostrar alguém em visão. Olha, eu vi um anjo descer na irmã Fátima. Mas ele vai vir para fazer alguma coisa, não é verdade? Agora, a visão que a pessoa teve, ele vai falar. Eu não tive, mas quem teve a visão foi a pessoa. E vê. Porque Deus faz isso. Voltando, senão a gente vai acabar tarde. Finalizando, irmão. A igreja estava em oração. Pedro foi solto para não ser executado. Poder da oração. A oração é o segredo de você pregar, você conquistar, você ser renovado, você ser abençoado. Eu tenho uma bênção para contar, mas vai ser na hora certa. Porque eu fiquei assim, foi um anjo que fez isso, porque parece que minha mente saiu de ar. E foi coisa de segundo. Eu falei, foi o anjo do Senhor. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quero falar para você nessa noite.
Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Não desiste, ora, clama, busca. Deus é fiel. Eu estou falando na fé, porque eu pregava dessa forma, que ele andava em algum lugar que também estava. Ele poderia hoje não estar com vida. Ele só andava. E eu andei pregando dessa forma. Porque Deus dá oportunidade. O problema não é que a oração não faz efeito. A oração faz efeito sim. Mas Deus dá oportunidade para a pessoa sair. Porque se não sair, o problema não é a oração, é a pessoa que não quis. Os irmãos sabem que eu perdi 2 irmãos, mas afastado, porque Deus cumpriu o que falou comigo. Então meu coração ficou confortado, porque todos se converteu ao Evangelho através da oração. Eu orando sem falar com os irmãos, eu só falava assim: me ajude em oração, mas eu orava constantemente. E eu vi o milagre de Deus. Que Deus nos abençoe.